Olha só, nossa gravidinha Fernanda Melchiona. Como vai? Boa tarde, deputada. Boa tarde, Sinara. Boa tarde, Henrique. Tu fala do bebê, eu fico feliz, né? Embora os tempos não sejam felizes, mas fala do bebê, eu fico feliz. Nossa, a barriga deu um salto, guria. Já Gente, ó, tá de secar o tornozelo. As mulheres que, né? As pessoas que gestam, que já passaram por isso, sabem o que eu tô falando. não, os pés dão uma inchadinha, mas vai passar. O Henrique, como os homens, totalidade dos homens cis, não sabem o que é ter um bebezinho na barriga, que é a melhor sensação que pode existir. Gente, parece que tem um peixe nadando dentro da gente, não é gostoso? É verdade, e ela ainda, é isso, parece um peixinho, não tem aqueles chutes que dói, que daqui a pouco, que dói não, né, mas que marca, por enquanto parece um peixinho nadando. Muito gostoso. Fernanda, a gente trouxe você aqui também, né, para falar um pouco sobre a situação do Brasil, mas especificamente sobre o estado das relações dos congressistas, né? A que ponto chegamos na Câmara Federal? Né? Você também passou mal semana passada com aquela confusão toda, né? A Erundina foi hospitalizada. Como é que você acha que a gente pode chegar numa situação de normalidade se temos do outro lado extremistas de direita super desrespeitosos com os outros, né, Fernanda? Olha, Sinara, eu acho assim, eles são vários, né, na Câmara dos Deputados, como vocês sabem, e aquela turma histriônica das redes sociais é bem assim na Câmara dos Deputados, né? O pessoal que acompanha as sessões e as publicações que a gente faz vê uma parte, porque a gente bota uma parte, mas é isso, o dia que a Erundina passou mal, eles estavam desde as 2 horas da tarde enchendo o saco mesmo, em tudo que é requerimento, falando aquelas barbaridades, né, e os mesmos, e aí tem uns mais ainda que outros, que, enfim, são recorrentes, né, e ao mesmo tempo que não foi um raio no céu azul, né, foi uma semana que atacaram Sâmia, atacaram Érica, atacaram Erundina, uma situação assim que não se pode normalizar. A gente está sempre acostumado a enfrentar a extrema-direita lá, e nós mesmos não podemos naturalizar a forma, né? Tantos adjetivos, as coisas absurdas, ameaças. Por outro lado, eu não tenho muita ilusão no Arthur Lira, né? Ele está falando em mudar o regimento para suspender sumariamente, mas não vai ser eles que ele vai suspender sumariamente. Tanto é que está na gaveta dele até hoje os que fizeram apologia ao ato golpista do 8 de janeiro. A aliança que o Lira está fazendo na Câmara dos Deputados é com a bancada da extrema-direita e com o agronegócio, para inclusive fazer o seu sucessor na Câmara dos Deputados. Olha o que está pautado para amanhã, que é o projeto que coloca como pena de homicídio, né? Triplica os casos não só de aborto legal, também o de aborto legal, né? Mas, enfim, aumenta a criminalização sobre o aborto, a PEC 45, que está pautada na CCJ, o projeto ainda mais escandaloso, que aí é um retrocesso muito grande nas liberdades democráticas e na luta contra a extrema-direita, que é o da delação premiada para liquidar a delação do Mauro Cid, voltar a estaca zero o processo do Bolsonaro, e que pode ter repercussões no caso da Marielle, se for aprovado o projeto que ele pautou na Câmara dos Deputados. Então, assim, não vai ser por essa via. Claro que a gente, na semana passada, não podia normalizar, e as meninas fizeram questões de ordem, fizeram um enfrentamento na Câmara dos Deputados, a sessão acabou suspensa, e tinha que ser suspensa mesmo, com Erundina na UTI, né, evidente que tinha que suspender, e eu acho que a gente tem que exigir, óbvio, respostas, né, mas essa coisa de suspensão sumária que ele falou hoje, entre ontem e hoje, eu acho que não será o caminho, porque o caminho que ele tem trilhado é justamente com esse, para apoiá-lo na sucessão presidencial, né? Quem vai acabar suspenso é quem defende os interesses da classe trabalhadora na Câmara dos Deputados. Supõe, espero estar errada. E eu acho que, óbvio, para isso a gente precisa garantir que haja responsabilização nos casos de violência política de gênero, a gente precisa, né, garantir que tenha uma melhoria da correlação de força de fora do parlamento para dentro, né? A gente precisa estimular que tenha a mobilização, que tenha a cobrança sobre a Câmara dos Deputados das pautas, porque senão é isso. O que está se transformando a pauta da Câmara dos Deputados é a pauta da extrema-direita aliada com o Centrão. É isso, né? Em relação ao agronegócio, a matérias ambientais, a matérias que atacam as mulheres, a matérias que criminalizam o usuário, mas imagina que escândalo.
criminalizar o usuário é um retrocesso da lei de drogas de 2006, que já não é boa, né? Porque significou, né, enfim, uma dosimetria que mostra e escancara a seletividade penal, né? Escancara a seletividade penal no Brasil, porque quem é pobre, preto, mora na periferia e é pego com 2 gramas de maconha, 3 gramas de maconha, está fechado como traficante. A gente sabe como, infelizmente, funciona a seletividade penal no país. Mas eles querem retroceder até isso e criminalizar o usuário. Olha só, tem um superchat da Nelly Germano falando: Fernanda Melchiona amada, muito grata pela potência aqui do mulherio das letras do Rio Grande do Sul. Henrique, quer fazer pergunta para a nossa convidada? Quero sim. Deputada, boa tarde. Há pouco a senhora mencionou essa PEC que pretende aí, de alguma forma não, pretende, para vias gerais, equiparar a pena de quem comete um aborto com a do crime de homicídio, que é a pena mais grave que tem no Código Penal brasileiro. É uma excrescência por si só. Né? Você, em nenhum momento, quem olha para isso, imagina que o sujeito que vota e propõe algo assim está preocupado em combater aborto. Na verdade, ele quer chocar, até pelo exagero do que é colocado ali. Não se trata só da criminalização. E para abortos legais, inclusive. Pensando como deputada e com a bancada progressista na Câmara, e também a do Senado, no Congresso, já existe aí uma possibilidade disso ser judicializado e levado ao STF, porque eu acredito que isso esbarre, de alguma forma, em cláusulas pétreas, porque é absolutamente absurda a ideia de que alguém seja condenado a 30 anos de cadeia porque cometeu um aborto. Já existe alguma coisa nesse sentido? Os ministros já foram sondados, claro, sem citar o nome de nenhum deles. Qual seria a receptividade na Suprema Corte dessa pauta especificamente? Eu acho, Henrique, primeiro que, claro que eu acho que é um projeto inconstitucional, né? Eu acho que é um projeto inconstitucional, inclusive a própria criminalização do aborto é inconstitucional porque o Código Penal não está acima da Constituição, né? E o Código Penal de 1940 fere, né, a dignidade e os direitos reprodutivos das mulheres. É motivo da DPF que o próprio pessoal ingressou no Supremo Tribunal Federal lá em 2017 e que a Rosa Weber, antes de se aposentar, deu aquele voto histórico, mas que está, né, paralisado lá no Supremo Tribunal Federal. Então, claro que pode ser judicializado depois, mas, de novo, isso é parte da política deles também de esgarçar, de dizer que o Supremo está legislando contra a Câmara dos Deputados e seguir fazendo esse cavalo de batalha com o Supremo, e a gente não tem nenhuma, né, ilusão nas instituições, mas a gente sabe que eles querem, enfim, fechar e diminuir as liberdades democráticas para impor uma agenda autoritária, né? Assim, a extrema-direita no mundo todo. O Trump mexeu na composição da Suprema Corte até ter maioria para, inclusive, revogar, né, a questão do aborto legal no país, que veio por uma decisão judicial. Agora, a gente viu tudo que o Viktor Orbán fez na Hungria, mexendo também no regime, né, do judiciário e legislativo, na imprensa, enfim, é um pouco a cartilha da extrema-direita, que eles vão tentando impor a depender da correlação de força. No Brasil não conseguiram avançar, mas eles tentaram. Lá, eu era da CCJ na época, tinha um monte de projetos que antecipava a aposentadoria de ministro do Supremo para eles poderem indicar mais e o Bolsonaro mudar a correlação de forças ali no Supremo Tribunal Federal. Bom, vencemos, o Lula foi eleito, ainda bem, lutamos por isso, mas, por outro lado, eles seguem esticando a corda. Então, claro que a gente pode e deve recorrer ao Supremo Tribunal Federal, mas não adianta a gente só esperar que o Supremo tome as decisões, primeiro que as econômicas, eles sempre tomam conforme os interesses do regime político dominante. A gente sabe que tem um elemento de unidade de ação com o Supremo em relação às liberdades democráticas. Mas mesmo as liberdades democráticas, nós temos que alterar a correlação de força e vai ter que ter luta embaixo para, inclusive, sustentar essas decisões, porque senão, né, a gente vê a reação conservadora da extrema-direita e a gente não se mexe para impor uma agenda de avanço de direitos. E a gente precisa se mexer para impor essa agenda de direitos no sentido de conquistar mesmo, né? De garantir, então, porque sempre todo mundo diz, não, deixa disso, não é hora de falar disso, não sei o que. Eu acho que é isso, né, Henrique? Tem uma extrema-direita que tá aí. Agora, se a gente diz, vamos parar de fazer parada LGBT, porque agora eles estão criticando que crianças veem,
vamos parar de pautar a luta antirracista porque eles ficam dizendo, vamos parar de defender os direitos e a dignidade das mulheres viverem, porque isso só retroalimenta a extrema-direita, aí é que a gente faz o jogo deles, porque eles avançam na criminalização sobre nós, que é isso que eles estão fazendo, e nós vamos lá no voto, vamos perder feio, né, já quero antecipar aqui, não, vamos fazer a luta, né, vamos fazer a luta mesmo. Infelizmente, nesse tema, são poucas pessoas que botam a cara e fazem o debate político. Nós estaremos fazendo um debate político sobre a criminalização do aborto e as violações de direitos. Mas, assim, não tem uma ilusão, né? Que lá nós não vamos vencer, né? Agora, peticionar para o Supremo é básico. O tema é se nós vamos fazer uma campanha embaixo que nos permita alterar a correlação de força para, inclusive, fazer com que tenham decisões mais favoráveis às mulheres e aos trabalhadores no Supremo Tribunal Federal. Nesses casos que nós falamos, porque também está lá a dosimetria das drogas, e a PEC 45 é uma resposta, entre aspas, a isso, né? Mas é isso. Eles criaram a PEC 45 porque começou a julgar uma ação em relação à dosimetria, né, para tipificar o usuário e traficante, simples. O Supremo não está legalizando as drogas no Brasil, como eles inventam, e eles invertem total o argumento, né? Está discutindo uma dosimetria para definir o que é usuário e o que é traficante, sim, como diz a lei de drogas, né? Não prender o usuário, e sim, né? É isso. Mesma coisa o aborto legal, ninguém está discutindo a descriminalização na Câmara dos Deputados, tem uma DPF no Supremo Tribunal Federal, mas eles invertem o argumento e fazem essa pena absurda de comparável ao homicídio, inclusive nos casos de aborto legal, ou seja, o que é muito corriqueiro, né, Henrique? Porque até a pessoa conseguir acessar o aborto legal, passa muitas semanas, muitas vezes já passou das 16, 17 semanas pela dificuldade de garantir o acesso legal àquele direito das mulheres, né, que é o aborto legal em caso de estupro. Então, é isso. Fernanda, porque ninguém quer interromper a gestação, gente. Ninguém quer acima dos 3 meses. Ninguém quer fazer isso. Acontece que a justiça demora tanto a dar a decisão do aborto legal que, às vezes, ultrapassa, como diz o projeto, as 22 semanas. E aí vai fazer o quê? Vai culpar o médico que fez, a pessoa que fez, que ela foi estuprada. Eu estou batendo muito, deputada, falando que esse projeto, na verdade, está querendo obrigar vítimas de pedofilia a ter filho de pedófilo. É a verdade. É isso. Vítimas de pedofilia, vítimas de estupro, até filhos de estupro. Aliás, no caso de pedofilia, ainda mais, porque as meninas têm mais dificuldade ainda, né, de, identificar a gestação. Não tem debate de educação sexual, nós estamos falando de meninas, 9, 10, 11 anos que já menstruaram e que, infelizmente, são vítimas de abuso. Até saber que é vítima de abuso, até fazer o registro, até descobrir a gestação, até acessar o abortamento legal, vai obrigar uma menina a ser mãe, uma criança a ser mãe, e criança não é mãe, ou pior, né, Sinara? Vai morrer, porque tu não tem nem a composição física do corpo preparado para encarar uma gestação com as dificuldades e com as mudanças hormonais e mudanças corpóreas, né, que a gestação te traz. Deixa eu ler aqui uns comentários. Miriam Marques, te cuida, deputada maravilhosa. Nailton Dantas, o sul do Brasil carece de mais Fernandas Melchiona. Parabéns, deputada, pelos posicionamentos progressistas. Eu queria perguntar para a Fernanda também sobre essa questão da Maria da Penha, né? Eu vi que você estava comentando. Esse grupo criminoso aí, o Brasil Paralelo, fez um documentário dando voz ao agressor da Maria da Penha, né? Para que ele dissesse basicamente que a culpa é dela por ter sido agredida. E aí isso resultou numa onda de ódio e agora a Maria da Penha está com sua vida novamente em risco sob proteção policial. Deputada, você não acha que o Brasil Paralelo deveria ser acusado justamente com base na Lei Maria da Penha de incitação à violência contra a mulher? Olha, Sinara, eu não vi o documentário, né? Felizmente eu não vi o documentário, mas acredito em tudo que tu traz, né? E acho que tendo em vista o teu relato e a gravidade, porque acaba sendo uma forma de organização, né, desses fenômenos reacionários e violentos
quem tem ameaçado a Maria da Penha, que foi vítima 2 vezes, né, desse ex-marido, que resultou, inclusive, na condenação internacional do Brasil por não ter uma lei de proteção de gênero, e a partir do caso dela se garantiu a Lei Maria da Penha no ano de 2006, porque ela foi vítima, né, 2 vezes da mesma pessoa e, por óbvio, vítima da negligência do Estado, porque já estava avisado, né, enfim. Então, agora, imagina Maria da Penha, com nem sei quantos anos ela tem agora, mas, né, enfim, 78. Com toda a luta que fez... Oi? 78. 78. Com toda a luta que fez pelas mulheres brasileiras, uma sobrevivente da violência doméstica e familiar está sendo ameaçada, né? E a gente, enfim, tem que debater o óbvio de que ela precisa de proteção. Enfim, eu acho que é um caso gravíssimo e acho que sim, o Brasil Paralelo deveria ser investigado e inquérito ser aberto em relação a esse documentário que, obviamente, eu não vi, né, mas que se deu voz ao agressor para estimular agressões contra ela, evidentemente está incitando a violência contra a mulher. Henrique, você quer fazer uma pergunta? A gente precisa falar também um pouco, antes que a deputada vá, Henrique, da questão do Rio Grande do Sul, né? Não, eu queria só que ela completasse, dizer, claro que isso é uma questão de percepção. Se ela enxerga esse novo avanço da extrema-direita contra o caso específico, né, nominalmente Maria da Penha, contra o caso dela por meio desse documentário do Brasil Paralelo, que é um nojo, um horror, e pelas ações nas redes, a gente tem visto até, inclusive, parlamentares falando disso, se de alguma maneira ela entende que a Lei Maria da Penha, promulgada em 2006, se ela corre algum risco no Congresso diante dessa sanha dessas bancadas, se poderia eventualmente aí haver um retrocesso nesse sentido. Eu não acho, Henrique, por hora que eles tenham correlação de força para fazer. Não quer dizer que não queiram, eles sempre querem retroceder nos nossos direitos todos. Mas é que nem a lei da igualdade salarial. Vai a voto. Tem muitos ali que não votam porque são a favor da igualdade salarial entre homens e mulheres, mas é que a força do movimento de mulheres é tão grande, né? As ideias de defesa de igualdade e as ideias de combate à violência doméstica e familiar cresceram. Tem muito mais gente que condena a violência doméstica e familiar, embora a gente ainda veja muitos casos de violência diante de uma sociedade machista, patriarcal, e da ausência das medidas protetivas, né, da efetivação de tudo aquilo que a Lei Maria da Penha propõe, e que é um avanço enorme, mas que ainda não se efetivou, né, na plenitude, nos estados, nos municípios, nas políticas de proteção às mulheres, enfim, e o desafio é chegar lá. Mas eu acho que seria muito, pelo menos agora, né, muito difícil para a extrema-direita pautar um retrocesso em relação à violência doméstica e familiar, porque tem uma maioria social que nós conquistamos ao longo de anos de luta, porque quando eu era criança, a gente ouvia, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, não é, Sinara? A gente ouvia, e isso era a carta branca, né, para as pessoas, os machistas agredirem as esposas em casa. Hoje em dia não é mais comum falar, porque teve muitos anos de luta das mulheres, né, teve o caso emblemático da Ângela, né, em 76, quem ama não mata, depois a conquista das delegacias, depois a próprio caso da Maria da Penha, as jornadas de lutas feministas, enfim, então eu acho difícil para eles conseguir retroceder agora. Agora, isso é agora, nesse momento histórico. Se a gente vai abrindo todos os flancos, vai perdendo batalhas, vai alterando a correlação de forças mais a favor deles, da extrema-direita, e menos a favor das lutas, né, dos trabalhadores, das mulheres, dos LGBTs, dos negros e negras, bom, se altera a correlação de força, e obviamente eles retirariam, né, porque a visão deles é arcaica, né, pré-iluminista, da divisão sexual do papel, do gênero, do Estado, sendo comandado pela religião deles, é óbvio, né, não é sendo comandado pelas religiões, é sendo comandado pela religião deles, para impor a visão de mundo deles, né, Bom, eu vi para ver, ninguém me contou, a Damares disse numa audiência, eu era deputada na legislatura passada, ela disse, eu acho que a mulher tem que ser subordinada ao marido, ela falou, ela era ministra das mulheres, né, junto com os direitos humanos lá, ela falou, ninguém me contou, então, né, evidentemente, esse risco sempre existe enquanto existir extrema-direita, enquanto existir esse fenômeno que precisa ser derrotado no Brasil e no mundo, né, vide também o resultado das eleições do Parlamento Europeu que vocês estavam comentando antes com o Hugo. Sim. Sinara? Deputada, eu queria que você falasse como é que está a situação aí no Rio Grande do Sul, né? Eu vi que o Guaíba baixou, mas eu queria saber como é que está o processo de
de reconstrução que vai começar agora, né? Como é que estão as pessoas, como é que está o acesso à água, alimentos, como é que estão as coisas? Eu queria que você desse um relato para a gente, você que está aí em loco, nossa repórter. Sinara, a coisa ainda está muito feia, né, em vários lugares. Ontem eu estive nas Ilhas, é um bairro muito vulnerável, Ilha Grande dos Marinheiros. São milhares de pessoas que vivem lá, população trabalhadora, pobre, né, muitas que vivem da reciclagem, muitas famílias que vivem da reciclagem, não só, evidentemente, mas, enfim, sem água, sem luz, com todas as casas, com as coisas que foram retiradas das suas casas na rua, como um foco de leptospirose, o posto de saúde destruído pela água, a escola destruída, a creche destruída, gente acampada na rodovia, porque sem água, sem luz não pode voltar para casa e não tem nem insumos para limpar a casa. No Sarandi ainda tinha gente sobre água, agora, nesse final de semana, milhares de pessoas, né, da água que ainda não tinha sido escoado, né, isso que eu estou falando aqui em Porto Alegre, das agendas, das visitas que nós fizemos essa semana. Canoas também fui na sexta-feira, tivemos em Esteio, Cachoeirinha, que foi menos impactado, mas abraçou muita gente da região metropolitana, e também tem muitos casos de leptospirose, tem muitos casos de animais abandonados. Nós tivemos um abrigo comandado pelas cuidadoras voluntárias que estão lá, tinham 60 cachorrinhos que foram resgatados. Então, assim, imagine em todas as áreas, né? Animais resgatados, saúde pública com casos de leptospirose, milhares de pessoas ainda abrigadas, o debate das cidades provisórias que o governo vai fazer, né? E a gente está com muito receio desses verdadeiros campos de refugiados climáticos. São o primeiro do Brasil, né? Primeiro caso, não o primeiro caso de emergência climática, tivemos vários, mas o caso mais impactante. E nós temos muito receio que essas cidades provisórias se tornem cidades permanentes. O Sebastião Melo quer mandar as pessoas para o Porto Seco do lado de um lixão que ele mesmo construiu, né, também, que depois eles pegam esses resíduos e levam para outros lugares, mas que não tem nenhuma condição, né, ambiental de servir como depósito de resíduos, que é botar as pessoas do lado. Então, milhares de pessoas, ao mesmo tempo que a gente tem que batalhar pelas políticas públicas de reconstrução ser o mais rápido possível, né, tanto a construção do Minha Casa Minha Vida, que foi anunciado pelo governo Lula, né, seja pela questão desse projeto de aquisição de imóveis, que eu acho uma boa política de adquirir imóveis e pegar os vazios urbanos. O governo federal começou a listar os vazios urbanos, os imóveis abandonados, que já estão quase prontos, porque às vezes é mais fácil, mais barato, fora que tu cumpre a função social da propriedade, enfim, mas tem o risco, né, de nesse programa de aquisição elevar o preço, e a especulação imobiliária entrar com tudo no que a Naomi Klein chama de capitalismo do desastre, que é aproveitar o momento da catástrofe para enriquecer. E a Álvares e Marçal, que foi a que foi contratada pelo Sebastião Melo pro bono, entre aspas, foi os mesmos que cuidaram de New Orleans depois que passou Katrina, que aproveitaram a crise para privatizar a educação, que aproveitaram a crise para diminuir os serviços de saúde, que aproveitaram a crise para segregar e mandar os pobres pretos para outras cidades, porque teve uma gentrificação ainda maior em Nova Orleans, e que funciona como um fundo abutre mesmo. Acontece, tem bairros todos que foram atingidos. Então o valor venal desses imóveis vai lá embaixo, porque, né, quem é que vai querer comprar numa área que a água chegou a 2 metros? E aí eles aproveitam e compram barato, aproveitando a crise do povo e o desespero do povo para poder, sair, se virar, etc. E aí transformam verdadeiros territórios em territórios de especulação imobiliária, circulando, né, nessa lógica da especulação financeira internacional. Então, nós fizemos uma boa reunião com arquitetos, urbanistas, né, semana passada, para também começar a sistematizar essas preocupações e propostas para levar ao governo federal, combinado com, claro, a luta imediata da água, da assistência. Tu perguntava como é que tá, tem muita gente passando fome, né, gente? Muita gente passando fome. Né? A extrema-direita espalhando mentiras sobre o arroz, gente. Não, inacreditável, né? Inacreditável. E não só sobre o arroz, né? Sobre o arroz, claro, porque aí tem uma turma do agronegócio que queria que o governo pagasse 5 vezes mais o preço do arroz. Pelo amor de Deus, né? Tem mais é que importar, tem que ter um estoque, né? Para botar. Que é uma coisa meio óbvia, né? E que é sempre feito em casos assim, né? De calamidade. E feito mentiras e fake news sobre outros casos, né, Sinara? Fizeram muita fake news, né, na largada, fake news de que estavam
cobrando para receber doação no Rio Grande do Sul, que as doações não estavam passando, fake news de medicamento, que tudo nos atrapalha, porque a gente precisa, né? O Rio Grande do Sul precisa de doações, evidente, com o tamanho do estrago. Então, eles contaram mentiras criminosas, assim, sabe? Logo eles, né, que foram parte do negacionismo climático, que também nos trouxe até aqui, né? Porque uma coisa é as urgências, o debate da reconstrução, a questão das cestas básicas agora, da fome, das marmitas e de toda essa rede que está sendo feita, né, com os movimentos sociais populares, com os voluntários, que têm sido incríveis, mas que vai diminuindo à medida que a tragédia, né, as pessoas vai normalizando, entre aspas, a vida, vai diminuindo o trabalho voluntário. Mas tem o debate anterior, né, do que nos trouxe até aqui do negacionismo climático e da ausência de manutenção de coisas básicas, como as casas de bomba em Porto Alegre, como o sistema de enfrentamento a enchentes, como a manutenção do DEP, que foi extinto no governo Marquesan, enfim. Henrique. Eu acho que é isso, né? Eu queria lembrar só, a deputada citou a Álvares Marçal, né, que deu aí a sua colaboração pro bono à Prefeitura de Porto Alegre. A mesma Álvares Marçal que contratou o Sérgio Moro quando ele saiu do governo Bolsonaro e pagou por consultorias, né? O Sérgio Moro, ele recuperava judicialmente as empresas que ele havia quebrado como juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba. Ele quebrava a empresa. Depois, quando ele sai do Ministério da Justiça e Segurança Pública do governo Bolsonaro, ele é contratado para uma consultoria nessa área pela Álvares Marçal e recebeu a bagatela, o módico cachê de 3,5 milhões de reais, Sinara. Nossa Senhora. Deputada, um prazer recebê-la aqui, viu? Quer falar mais alguma coisa antes de se despedir? Nada, um prazer ter estado com vocês, viu, Sinara, Henrique, um beijo grande. Nós vamos seguir esse debate, nós estamos com um ciclo de debates, a gente fez semana retrasada com a Raquel Rolnick, com o Weber Marzullo, sobre as cidades provisórias, e hoje nós vamos fazer com Davi Decache, Jones Manuel e Roberto Robaina, sobre a política econômica e os auxílios para o Rio Grande do Sul, né? Então, 18 horas, na minha rede, quem quiser acompanhar vai estar lá, online, live. Olha lá, gente, nas redes da deputada Fernanda Melchiona, debate, ela está muito preocupada que as cidades provisórias se tornem permanentes, realmente uma preocupação terrível aí para quem mora no Rio Grande do Sul. Um abração, Fernanda, tudo de bom, querida. Beijo, querida. Tchau, tchau, Henrique.